A igreja nunca esteve tão dormente quanto agora. Ela nunca esteve tão desfocada e tão equivocada quanto agora. Nunca. Nunca esteve. Aí você consegue entender por que Jesus diz: muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. Aí você consegue entender por que Jesus, na parábola das virgens, diz que apenas metade vão conseguir. Aí você entende. Sinta espiritualmente a mornidão da igreja. Sinta espiritualmente o equívoco e o desvio da igreja. Ora, eu desafio você a dobrar os seus joelhos no chão na sua casa e dizer: Senhor, me mostra o estado da igreja no Brasil, no mundo. O Espírito Santo vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você. E quem sabe você vai se pegar num pranto como você nunca chorou na sua vida. Chorando por misericórdia, chorando por benignidade, chorando por unção, chorando por graça, chorando por mais do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus está equivocada. Ela nunca se perdeu tanto quanto agora. Nunca. Aí você diz: a culpa é dos pastores. Não. Metade de cada um, metade da ovelha, metade do pastor. O Senhor diz sobre Zacarias, ele diz isso. A mesma vara sobre o pastor, a mesma vara sobre as ovelhas. Por quê? João Ferreira de Almeida. Traduzidinha para você. Traduzida para você. Aí, na sua casa, jogada, lá na estante, perdida em cima do criado mudo, cheio de poeira. Tem crente que nem na igreja ele lê a Bíblia mais. E ele acha que ele está bem. Ele não traz nem mais a Bíblia na igreja. Ele não lê mais a Bíblia na casa dele, ele acha que ele está bem. Agora, qual é o fundamento que ele pensa que ele está bem? Porque ele vem à igreja? Peraí, ele acha que ele não lê a Bíblia, ele acha que ele está bem. E aí ele não vai querer ouvir de Jesus: eu não te conheço? Não, peraí, vamos acertar as pontas aqui, meu irmão. Vamos acertar as pontas. Tem tempo para tudo. E foi provado nessa quarentena que não é o seu trabalho que te sustenta. E foi provado nesse isolamento que não é por falta de tempo que você não busca Deus, é porque você tem preguiça. Foi provado por A mais B. Foi provado, você mesmo viu com os seus olhos. Foi provado que quem te sustenta é Deus, que a mão do Senhor é sobre a sua vida, e que você não busca Deus porque você tem preguiça. Foi provado. Essa é a grande questão. Mas a questão é que nós não queremos o verbo. Nós não queremos o verbo rasgado. O verbo se rasgou. Qual é o verbo rasgado, transpassado? Jesus vai falar a verdade para você. Ele não vai ficar tricotando com você, não. Ele vai dizer a verdade sobre a sua vida espiritual, sobre a sua condição. Por quê? Porque nós não estamos em 1900. Nós estamos em o quê? 2020. Nós estamos perto do fechamento. No ano 1900 para cá, o povo podia ouvir: ser próspero, Jesus te cura, Jesus te abençoa. Agora não. Agora é a era profética. É a era onde a igreja precisa ouvir sobre céu e inferno para definir quem vai para onde. Essa é a era. Agora a igreja tem que ouvir céu e inferno, porque agora vai definir. Agora é que as posições vão ser definidas diante de Deus. Quem vai ou quem fica. Deu para entender? E é por isso que é a era profética. É a era profética. É a era profética. A Bíblia diz assim, quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 12. A próxima visão de João. João viu 7 lâmpadas. E essas lâmpadas eram os 7 Espíritos de Deus. Pergunta para o seu irmão aí: Deus tem 7 Espíritos? O número 7 significa a plenitude e a perfeição. Os 7 Espíritos de Deus é a plenitude e a perfeição do Espírito Santo. João viu as 7 lâmpadas.
que são os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude e a perfeição do Espírito Santo de Deus. Se você pudesse dizer o quanto você tem do Espírito Santo nessa taça aqui, o quanto que você diria? Raso, médio ou cheio? O que você diria que você tem do Espírito Santo? Hã? Tem uma questão só no Espírito Santo. Para tê-lo, tem que buscar. Sabia que o Espírito Santo tem cheiro? Ele tem cheiro, ele tem expressão. Quando você tem o Espírito Santo, e você tem uma comunhão estreitada com ele, você olha para uma pessoa e você discerne a quantidade que ela tem e o que ela tem do Espírito Santo. É uma coisa empática. Você olha e diz, ali, é esse. Você consegue ver. O quanto você tem do Espírito Santo. Hã? O porquê ele foi enviado nessa era apostólica e eclesiástica. O porquê ele ainda está aqui. O porquê muitos de nós não temos dado valor a ele. O porquê o movimento neopentecostal fez com que a igreja pentecostal esfriasse. Não é porque o fulano pegou uma faca e se matou que você não vai usar faca na sua cozinha. O movimento neopentecostal entrou e exagerou com tudo. Transformou o Espírito Santo em comédia. Não transformou literalmente, tá? E aí o que os pentecostais fizeram? Puseram a viola no saco. Começaram a não falar mais em línguas. Começaram a não buscar mais dons. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, vocês não podem ficar falando em línguas estranhas na igreja, porque agora não vale mais, porque ninguém fala nada. Ele falou aquilo para ter ordem. Hoje ninguém fala, hoje tem que falar. Tinha que ter um pouquinho de desordem, um pouquinho do Espírito Santo. Os pentecostais enfiaram a viola no saco. Não buscam mais dons, não buscam mais comunhão, não buscam mais uma língua estranha. Por quê? Porque se acomodaram. Tem crente que ele é igualzinho católico. Não tem quase diferença nenhuma. Católico religioso. Igualzinho. Domingo vem na igreja. Friozão. Não tem diferença. Aí ele quer ser arrebatado. Que jeito? Nem com guindaste. Nem com guindaste. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus vai voltar. E ele quer levar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. E essa obra quem faz é o Espírito Santo. E ele vai levar uma igreja que odeia o pecado. E ele vai levar uma igreja que ama a justiça e que ama o juízo. É essa igreja que ele vai vir buscar. Jesus. E o Espírito Santo vai apresentar a noiva para ele. Ele não vai apresentar crentes, ele vai apresentar a noiva. Aquela que é sem mancha, sem ruga e sem mácula. Ele não vai apresentar 5 virgens brancas, noivas, nécias. Ele vai apresentar as prudentes, que buscam, que faz mais do que todo mundo. Olhe para o seu irmão e diga, eu tenho que fazer mais do que todo mundo. Você tem que buscar mais a Deus do que todas as pessoas. Prudência é isso. Eu preciso de Deus, eu vou buscar. Eu preciso de Deus, eu vou buscar. Eu preciso de Deus, eu vou buscar. Tem muitos pastores que se perdem. Por quê? Porque eles vão fazer suas visitas, estudar seus sermões e se esquecem do joelho no chão e da lágrima no altar. Pouco tempo já se perdeu. Por quê? Porque nada substitui a oração, a comunhão com o Espírito Santo. Nada. Você pode ter a teologia que for, você pode ter a sabedoria que for, a eloquência que for, se você não tiver marcas de um crente que ora, uma ovelha que ora, não vale nada. Não vale nada. E o Espírito Santo é quem nos ensina a orar. É o Espírito Santo é quem nos dirige na oração. Diga para o seu irmão, você tem que orar mais. Ninguém aqui ora o suficiente. Nem eu, nem você, ninguém. Todos nós temos que orar mais.
Todos nós temos que orar mais. Todos nós temos que orar mais. Nós estamos no fim de todas as coisas. Temos que orar mais. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Presta atenção, os dons do Espírito Santo para a igreja. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Não é para glamour, não é para vaidade, não. É para que for útil. Então eu vou dizer uma coisa para você. Dom não te engorda a barriga. O que te engorda é oração. O dom é para os outros, pelo amor de Deus. Tem gente que ele tem um dom. E ele tem, às vezes, nem é dom, é talento que ele tem mesmo, natural, não é nem dom. Mas ele tem um dom, vamos lá, vamos abusar aqui. Ele tem um dom, e ele já... Eu tenho um dom. Ô tontão, o dom não é para você, é para os outros. O que você ganha com isso? Você vai ganhar com isso o quê? Se você tiver humildade, galardão. E aí? Mas é lá, não é aqui, você não ganha nada. Você não ganha nada. O que você ganha? Quando você ora, quando você chora, quando você clama a Deus. Mas ele se sente o tal, porque ele tem um dom. O dom não é você, é o Espírito Santo quem distribui conforme o que é útil. Então busque os melhores dons. Tem gente que busca dom para aparecer. Ficar famoso. Aí ele diz assim, vamos lá. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, presta atenção. A outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A outro operação de maravilhas. A outro profecia. A outro dom de discernir os espíritos. A outro variedade de línguas. A outro interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olhe para o seu irmão e diga, você tem que buscar o dom do Espírito Santo. Quero que você vá comigo em Gálatas, capítulo 5. Vai um pouquinho adiante aí. Fala para mim, quando foi a época que a igreja esteve com menos ação do Espírito Santo? Diga quando é que foi. Agora. Quer fazer um teste? Quem aqui foi batizado no Espírito Santo, ora em línguas estranhas e ainda está orando? Levanta a mão. Ainda ora. Não dá 5% da igreja, dos que estão aqui. Não dá 5%. 5%. Nunca a igreja esteve tão distante do Espírito Santo como agora. Nunca. Nunca. Aí você diz, cumprimento da profecia. É verdade, cumprimento. Mas espera aí. Profecia tem dois lados. O negativo vai cumprir em você? Profecia diz que muitos vão querer e não vão entrar. Quer dizer que isso vai se cumprir em você? Que as 5 virgens nécias vão ficar. Isso vai cumprir em você? Claro que não. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Essas são as obras do Espírito Santo, dentro da igreja. Os dons que eu li em 1 Coríntios 12 e agora em Gálatas, as obras do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Agora vá comigo em João. Vá lá em João. João capítulo 14. Vamos lá. João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. A promessa do Espírito Santo. Eu estou falando para você que João viu as 7 lâmpadas, a ação dos 7 Espíritos. Não, a complexidade, tudo completo do Espírito Santo de Deus na igreja, por meio dos dons, por meio das obras, contra o pecado, e agora por meio da ação dele. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele será o Consolador. Ele consola você. Então não tem lugar para crente revoltado. Porque meu pai, porque minha mãe, porque o passado, porque aconteceu, porque doeu, porque fizeram, porque me machucou, porque me traiu, não. O Espírito Santo veio dar consolo para você. Ele veio pôr ordem as suas questões. Versículo de número 17. Ele, segundo a ação dele, ele é o Espírito de verdade. Ele não vai falar mentira para você. Ele não vai contar mentira para você. Ele vai te ensinar a verdade. Versículo de número 26. Aquele Consolador que o Pai enviará, ele vos ensinará todas as... Vai te dar uma mente muito rápida. E você vai lembrar do quê? Das palavras de Jesus.
Pastora, minha mente não lembra do que Jesus falou. Também fica pensando em besteira o dia inteiro? Fica pensando em bobeira o dia inteiro? Quer que a mente sua seja um instrumento na mão do Espírito Santo? Pense na palavra. O Espírito Santo veio para quê? Para te ensinar todas as coisas. Ou seja, eu sou aprendiz e ele é mestre. Eu não sei nada, ele sabe tudo. 10-0 para o Espírito Santo. Hã? Outra coisa, vá comigo em João 16, versículo 8. Ele vai te convencer, ele tem que te convencer do pecado, ele tem que te convencer da justiça, ele tem que te convencer do juízo, ele tem que te convencer que você é um pecador e que você precisa colocar sua vida em ordem, você precisa arrepender dos seus pecados. Ele tem que te convencer que Jesus Cristo morreu para justificar você, então você tem que dar valor para isso. Ele te convence que haverá um juízo, onde nós vamos prestar conta de tudo aquilo que recebemos. Versículo de número 13. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Ainda no versículo de número 13, e ele vos anunciará o que há de vir. Ele fala para você, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Essa é a obra do Espírito Santo. E ele vai te convencer, e ele vai trabalhar com você. Versículo 14, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ele glorifica. Essas são as obras do Espírito Santo na igreja. Os dons, as obras dele em nós. E as manifestações dele para que nós sejamos cristãos autênticos. A última visão de João. Ele vê um mar de vidro. Quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 10. Vá comigo em Hebreus capítulo 10. Entre o trono, diante do trono, tinha um mar de vidro. No Antigo Testamento, Deus ordena que Moisés construa uma mesa e nela uma bacia. E antes que os sacerdotes entrassem, eles tinham que lavar tanto os pés quanto as mãos, mesmo que já tivessem passado pela purificação. Antes de qualquer cerimonial, de qualquer coisa, eles tinham que passar. E aquela bacia era chamada de mar. Diante do trono tinha o mar de vidro. Foi como cristal, transparente, vidro. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus morreu para perdoar os seus pecados, para te dar uma vida transparente, para que você pudesse ter uma bacia para se lavar, para que você pudesse limpar-se de tudo aquilo que muitas vezes você mantém na sua vida e você sustenta na sua vida coisas que têm desagradado a Deus. João vê um mar de vidro diante do trono do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que ter uma vida sem segredos, transparente, purificada. Você não pode guardar no seu coração resquícios de coisas e escondê-la dentro do seu coração, seja qualquer coisa que for, porque Satanás vai trabalhar para que isso possa crescer dentro de você e evidenciar o seu pecado. Então você tem que ser totalmente lavado e esfregado pelo sangue de Cristo. Diga amém. Hebreus capítulo 10, 19. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, pois, com... Você acha que todas as pessoas que chegam para cultuar a Deus chegam com um coração verdadeiro? O que é um coração verdadeiro? Coração que não esconde nada. Coração cuja autenticidade é notório. Um coração que se abre inteiro. Inteira certeza de fé. Você acha que todas as pessoas que chegam para cultuar a Deus estão certos e convictos do que crê? Corações purificados da má consciência. A má consciência não mais tem influência.
O coração é puro, totalmente puro. Não sofre influência do passado. Não sofre influência daquilo que foi. Não sofre resquícios de culpa, nem de condenação e nem de praticidade indevida no dia de hoje. A má consciência não tem mais domínio, porque ela está debaixo do sangue de Cristo. E o corpo lavado com água limpa. Ele não fala do banho, da água e do sabão. Ele fala das obras, que as pessoas olham para você e dizem assim: vai lá um servo de Cristo, vai lá uma serva do Senhor Jesus. As suas obras, as suas obras, o verdadeiro cristão te identifica. As suas obras, você é uma pessoa que é lavada, branqueada pelo sangue de Cristo. As suas obras declaram isso. Existem muitas pessoas que mentem, que fingem ter uma vida que não tem. Agora eu quero perguntar, elas mentem para quem? Você acha que o engano dura quanto tempo? Que a mentira dura quanto tempo? Quantas pessoas que você já conheceu? Eu e o pastor, nós é campeão de conhecer gente que diz que é crente e não é. Ele acredita que é crente, ele cria uma imagem de crente, mas ele não é crente, porque ele não tem fruto. Ser crente não é falar bem, não é conhecer teologia. Ser crente não é ter tempo, não é ter dom. Jesus diga o que Jesus disse. Pelo que você vai conhecer uma pessoa? Diga. Pelo quê? Então você tem que ficar tempo com ela para ela produzir. Amor no lugar de ódio, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio. E aí? Eu não sou o que eu faço. Eu sou o que eu frutifico. Você pode fazer o que for. Se você não frutificar, você está reprovado. O que João viu? João viu uma porta aberta. Jesus é a porta aberta, mas é estreita. João viu um trono. Jesus, o governo de Deus, está acima de todas as coisas. João viu um arco celeste, o compromisso de Deus com a terra, nunca mais. João viu 24 anciãos, a representação de uma igreja nobre, madura e branca. João viu relâmpagos e trovões, a voz de Deus, a manifestação do verbo para a humanidade. João viu 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. João viu a ação completa. Deus deu o Espírito, derramou o Espírito Santo. Não deu gotas, não, para que nós cheguemos lá e digamos o seguinte: não foi suficiente. Deus derramou o Espírito Santo e ele viu um mar de vidro, onde a transparência e a brancura e uma vida íntegra, veraz, tem que existir em nós. Diga amém. João viu o trono de Deus. E ele viu 7 representações de qual nós temos na terra. Nós temos uma porta aberta na terra, nós temos a voz de Deus na terra. O que você precisa? Nós temos a veracidade do Espírito Santo, nós temos o fogo do Espírito Santo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Será que você pode começar essa oração dizendo para Deus que você quer ir para o céu? Que você quer ir para o céu. Será que você pode dizer isso? Os anciãos, um versículo abaixo, estavam prostrando diante do Senhor e colocando as coroas diante de Deus, diante do trono de Deus. Fale com o Senhor. Deus, eu quero fazer parte do povo que vai ser arrebatado. Diga isso. Deus, eu quero fazer parte da igreja sofredora, da igreja que morre todos os dias como um cordeiro, como ovelha. Deus, eu quero fazer parte da noiva que tem óleo. Deus, eu quero fazer parte dos que andam a 2ª milha e viram a face. Deus, eu quero fazer parte daqueles que são nobres. Deus, eu quero fazer parte dos santos. Diga para o Senhor. Diga: Senhor, eu quero fazer parte. Senhor, eu quero ser arrebatado. Senhor, eu não quero ficar no arrebatamento. Você pode dizer isso para o Senhor?
Senhor, eu preciso ter aliança do nunca mais na minha vida. Fala para o Senhor, nunca mais eu vou falar palavrão. Nunca mais eu vou falar mal dos outros. Nunca mais. Fala para o Senhor o que você está dizendo nesta noite, nunca mais. Fala para o Senhor o seu nunca mais nessa noite. Nunca mais, Senhor, eu vou ser morno. Nunca mais eu vou ser imprudente, relapso. Nunca mais eu vou ficar irado. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor. O Senhor está te chamando nessa noite. Ele está te mostrando, por meio de João, a visão do céu. Parte da visão do céu. O Senhor está te mostrando aquilo que Ele fez pela terra, que traz simbologias no céu, o trono de Deus. Jesus veio a este mundo e é a porta que você deve entrar por ela. Deus está no trono e no governo. O Senhor tem uma aliança com você de nunca mais. A igreja do Senhor Jesus tem que ser adulta, madura e nobre. Deus tem falado.